Olá, nesta aula vamos abordar as técnicas quantitativas para recolha de dados. Temos a recolha e análise de dados em estudos quantitativos, a amostragem, o questionário, com objetivos, vantagens e desvantagens, os tipos de questionário, a forma de elaboração, o tipo de perguntas, a ordem das perguntas e o pré-teste. Este ponto enquadra-se na parte 2, processo de investigação, no tópico 5, recolha e análise de dados. Este é o esquema que já conhecem referente às etapas de um processo de investigação e, como podemos ver, temos o problema de investigação, a revisão crítica da literatura, a conceitualização do modelo de análise, definição de metodologia e a fase 5, onde nos encontramos, a técnica de recolha e análise de dados. Nós abordamos na aula anterior os estudos qualitativos, aqueles que têm caráter exploratório. Iremos abordar nesta aula os estudos quantitativos, aqueles que têm caráter descritivo. O inquérito por questionário tem algumas fases subjacentes e devemos ter preocupação de definir quem, como e para quê. Quem, qual a nossa população e qual a nossa amostra, como vamos construir o instrumento de pesquisa, como vamos definir a forma de aplicação e a recolha de dados, e so what, como vamos analisar os dados e que conclusões iremos retirar. Quando pensamos em população e amostra, estamos a procurar responder à questão quem vamos inquirir, quantos serão os nossos inquiridos e como vamos selecionar quem vai responder. E, de facto, para compreendermos este enquadramento, é fundamental percebermos o que se entende por população, também designada de universo. A população pode ser definida como o número de indivíduos que são potenciais alvos de pesquisa e que possuem uma ou mais característica em comum. São estas características que delimitam a identificação da população-alvo. Cada indivíduo é elemento da população, ou seja, é uma unidade estatística e apenas alguns indivíduos farão parte da nossa amostra. Num cenário ideal, todos os indivíduos que pertencem à população seriam inquiridos. Este é o processo que utilizamos quando fazemos o recenseamento ou censo. Nesta circunstância, produzem-se resultados com elevado grau de precisão e confiança. No entanto, a inclusão de todos os indivíduos da população na amostra é um processo que é extremamente moroso, dispendioso e complexo. É também impossível de ser implementado quando temos uma população infinita ou uma população que não é estática, que vai evoluindo, que tem características que vão sendo alteradas ao longo do tempo. É, pois, nestas circunstâncias, necessário selecionar uma parte representativa da população. Esta parte representativa da população é designada de amostra. Então, quando nós designamos por N maiúsculo a população, designaremos por N minúsculo a amostra e o que pretendemos é, primeiro, definir a população, segundo, definir a amostra que pode ser representativa dessa população. O exemplo, adolescentes portugueses residentes em Portugal continental, com idades compreendidas entre 14 e 18 anos, que demos os sexos que possuem smartphones. Estamos a falar da população. A nossa amostra terá a ver com o número de indivíduos que vamos incluir e que vamos inquirir para que os nossos resultados possam ser extrapolados com segurança para a população. É, pois, um grupo que se destaca do grupo populacional que pretendemos estudar. Em termos de técnicas de amostragem, nós temos dois tipos. A amostragem não probabilística e a probabilística, ou seja, a amostragem não aleatória e a aleatória. Comecemos, pois, pela amostragem aleatória ou probabilística. Esta tipologia é usada em estudos em que se pretende generalizar os resultados para a população. Definimos esta metodologia de amostragem quando todos os indivíduos que fazem parte da população têm a mesma probabilidade de serem incluídos na amostra.
Como exemplos, temos a amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória sistemática, a amostragem estratificada por clusters, multietapas, multifásica. Na amostragem não aleatória ou não probabilística, nós vamos utilizar os dados de forma a explorar um determinado tópico e sabemos que estes dados não podem ser generalizados. Desconhecemos a totalidade dos elementos da população ou não temos possibilidade de chegar até eles. Teremos uma amostragem por conveniência, por bola de neve, por cotas e sequencial. A decisão depende dos objetivos da pesquisa, se pretendemos generalizar ou não, mas obviamente depende também dos recursos que temos disponíveis, quer em termos de recursos financeiros, de tempo, de acesso aos inquiridos, entre outros, que têm que estar muito claros e presentes no momento em que tomamos decisão relativamente ao tipo de amostragem que vamos utilizar. Quando pensamos na ferramenta de recolha de dados, estamos a pensar no questionário e, portanto, o que nós vamos fazer é colocar a um conjunto de indivíduos questões que são relevantes para conhecer hábitos, conhecer comportamentos e as opiniões, organizar, normalizar e controlar informação, estimar grandezas e absolutas, enfim, criar lógicas de relação entre variáveis, como vimos anteriormente, a variável dependente e a variável dependente. A vantagem maior do questionário prende-se com o facto de ser mais rápido, menos dispendioso, menos exigente para quem o aplica, podem ser recolhidos dados vários em simultâneo, é impessoal e, portanto, facilita a comparação entre sujeitos, permite liberdade de respostas porque é anónimo, permite-nos obter informação de forma mais rápida e precisa e não há influência do investigador e, portanto, há menor distorção na informação recolhida. Naturalmente que há um conjunto de desvantagens desta técnica. A primeira delas tem a ver com o facto das alternativas de resposta poderem, desde logo, influenciar as opções do entrevistado. Depois, desconhecemos as circunstâncias em que o inquérito foi preenchido e, portanto, desconhecemos a forma como a informação foi recolhida. Há alguma superficialidade de respostas e uma maior dificuldade na compreensão profunda dos motivos que estiveram subjacentes às opções que vamos tomando. É possível termos não respostas, ou seja, indivíduos que deixam as suas respostas em branco. Muitas vezes, e porque não temos interação formal com o sujeito, não podemos clarificar dúvidas, ajudar quando há questões que são mal compreendidas e, naturalmente, teremos que ter um universo mais homogéneo para interpretar de forma inequívoca o inquérito que lhe está a ser apresentado. Temos vários tipos, o auto-preenchido, é aquele em que o próprio inquirido preenche o questionário, que é entregue em mão, por correio ou por e-mail, por entrevista pessoal, em que há um conjunto de questões que são colocadas diretamente ao inquirido, e por telefone, em que o inquirido é contactado via telefone e responde às questões por esta via. É muito comum nas sondagens, porque nos permite, de uma forma muito rápida, obter muita informação. Quando estamos a elaborar o inquérito por questionário, temos que ter em consideração um conjunto de etapas. A primeira é a delimitação da informação a recolher, a segunda, a formulação das questões, o estabelecimento da sequência e formato das questões, a revisão, o pré-teste e, finalmente, a redação da introdução e as diretrizes que têm de estar incluídas no instrumento de recolha de dados. Comecemos então pela delimitação da informação a recolher. A este nível, têm de ser definidos de forma muito clara e objetiva os objetivos do questionário a partir da revisão da literatura que foi efetuada e dos objetivos que temos para o estudo de uma perspectiva mais global. Então, nós vamos analisar os objetivos, vamos definir os temas e as dimensões de análise, as variáveis e o número de questões para cada um dos temas que escolhermos. A este nível, tenho que conseguir responder de forma prévia a 3 questões. Que informação preciso para atingir o objetivo do estudo?
que questões permitem obter a informação desejada e como devem ser colocadas as questões. A formulação das questões é, obviamente, uma etapa muito importante do inquérito por questionário. Genericamente, temos 3 tipos de questões: abertas, fechadas e de escolha múltipla. Relativamente às questões abertas, queria fazer uma nota, uma vez que só as utilizamos em circunstâncias muito particulares. Gostaria que reservassem as questões abertas apenas para a idade e profissão. Depois, devemos definir o objetivo de cada questão. Qual a informação que cada pergunta solicita? As perguntas são perguntas de facto, perguntas que tenham a ver com factos particulares. São perguntas de ação, ou seja, têm a ver com o comportamento real do consumidor. São perguntas que têm a ver com as intenções do consumidor relativamente àquilo que vai fazer a seguir. São perguntas de opinião ou são simplesmente perguntas de teste para validar aquilo que nos foi dito já anteriormente. Na terceira etapa, temos que estabelecer a sequência e o formato das questões. É muito importante haver uma lógica subjacente à estruturação da ferramenta que estamos a construir. E por isso, devemos utilizar as questões gerais e seguir depois para as específicas, colocar no final questões de facto para não causar insegurança. Todas as sociodemográficas devem ser colocadas no final, e sabemos que, se as colocarmos no início, teremos uma taxa de não resposta muito superior. Colocar alternadamente questões pessoais e impessoais, ou seja, qual é a sua opinião e a marca é uma outra coisa qualquer. E devemos procurar que as questões não se influenciem em termos de obtenção de resposta. O efeito de contágio. Depois, iremos rever o esboço do questionário, rever o seu conteúdo, conversar com pessoas peritas sobre o assunto, pedir feedback para questões de conteúdo, de erros gramaticais e erros técnicos, e passaremos na quinta etapa ao pré-teste. E no pré-teste vamos submeter o questionário a um grupo restrito de indivíduos que têm as características da nossa amostra. E vamos perceber como é que as pessoas respondem, que tipo de informação é que é passível de ser obtida, que dificuldades é que surgem, que sugestões, inclusivamente, é que podem surgir. No final, vamos proceder à redação da introdução e de diretrizes, de forma a que a versão final e definitiva tenha incorporado os objetivos e contexto, o pedido de colaboração, as instruções de preenchimento, o tempo necessário ao preenchimento, a instituição ou centro de investigação responsável, a declaração formal de confidencialidade e anonimato e os agradecimentos. Depois desta etapa, estaremos então em condições de começar o processo de recolha de dados. Podemos fazê-lo, como já vimos, de forma presencial, num contacto face a face, ou através do e-mail ou de outra qualquer técnica que permita, à distância, chegar aos indivíduos que identificamos como querendo que façam parte da nossa amostra. O alerta final prende-se com a disseminação dos inquéritos nas redes sociais, o que é extraordinariamente limitativo da qualidade da informação que recolhemos. É muito importante que saibamos quem são as pessoas que inquirimos e que não haja, em circunstância alguma, por parte do investigador, o desconhecimento da forma como os inquéritos foram preenchidos. Por isso, recomenda-se que não sejam efetuadas partilhas através de redes sociais como o Facebook e que utilizem, se for necessário, grupos fechados ou os sistemas de contacto direto, como o Messenger ou as mensagens pessoais. Bom trabalho!